Pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando agora, eu sou Thames Mori, sou assistente parlamentar, professora de história, fico aqui dando meus pitacos daquilo que está acontecendo na política, na história, no nosso país, enfim. Aqui você vai ouvir bastante opinião pessoal, bastante análise técnica, política, e eu tenho certeza que você vai sair daqui aprendendo algo novo. Se você não deixou o seu like nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Quero muito fazer live. Para isso eu preciso de inscritos. Então, por favor, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, com suas amigas que você acha que curte esse conteúdo. Pede para eles se inscreverem também, porque, cara, de verdade, as lives que eu estou programando prometem. Vão ser muito boas. Bom, o tema de hoje é sobre aborto. Quem me acompanha nas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok, já viu que eu postei um vídeo lá meio alterada, né? Eu tava meio brava naquela hora. Quando eu vi a notícia que o ministro Barroso, antes de encerrar ali sua carreira no STF, né? O ex-ministro Barroso, ele pautou o aborto, ele votou a favor do aborto. Igual uma antiga ministra, não me recordo o nome dela, mas ela fez exatamente a mesma coisa. Quando ela estava saindo do STF, ela foi e deu voto favorável à legalização do aborto. E por que eu quis trazer esse assunto para vocês? Porque por trás desse assunto há muitas falácias. E são falácias que muitas vezes cativam o coração da mulher, porque elas vêm travestidas de defesa da mulher, elas vêm travestidas de direito da mulher. Então é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Então vamos começar. O que é o aborto, né? Imagino que todos saibam que o aborto é a interrupção ali de uma gestação de forma voluntária. Existe o aborto espontâneo, quando a mulher perde o bebê, enfim, por uma série de coisas e tudo mais. Mas o aborto que nós estamos discutindo aqui, que o STF está discutindo, é o aborto voluntário, tá bom? Hoje no Brasil, a legislação permite esse aborto em 3 casos. O primeiro caso é a mulher ser vítima de estupro, de violência. O segundo caso é o bebê oferecer, a gestação oferecer risco de vida à mulher. Enfim, inúmeros problemas de saúde que chegam numa situação onde muitas vezes tem que escolher entre caminhar com a gestação ou interromper a gestação. Se caminhar, a mulher morre. E o terceiro caso é quando o bebê nasce acéfalo, ou seja, o bebê não tem desenvolvimento cerebral ali. Dentro da barriga já se vê que ele não tem desenvolvimento cerebral. Então a mulher pode optar pelo aborto nesses 3 casos. Eu não concordo com muitos desses casos, mas enfim, principalmente da questão da violência, principalmente na questão de vítimas de estupro, porque a forma que é feito no Brasil hoje é ridículo. Mas, enfim, essa discussão voltou pro STF, né? A pauta voltou pro STF, ainda não foi legalizado o aborto, ainda não foi liberado o aborto. E o que o STF está tentando fazer é descriminalizar. Então, o STF está tentando botar o aborto em jogo, mas assim, disfarçadamente, sabe? Bem disfarçadamente. São um bando de covarde, né? Mas vamos entender quais são os 4 principais argumentos das abortistas. Eu vou elaborar com vocês aqui cada um deles. O primeiro argumento é que o bebê ele só se torna pessoa depois de muitas semanas de gestação. Tem abortistas que falam que o bebê só se torna pessoa após nascimento. E essa é uma falácia gigantesca. A ciência já prova que o embrião já tem ali o seu código genético único, já tem ali as suas sinapses únicas, já é um ser único. Eu gosto muito de um médico que fala, tem uma frase, um médico que ele é a favor da vida, né, pró-vida, ele tem uma frase que o bebê, independente da fase que ele tá dentro da barriga da mãe, ele é um ser humano de forma indiscutível. Exemplo, eu já fui um feto, eu já fui uma criança, eu hoje sou uma mulher adulta e um dia serei uma idosa. Então são fases da vida diferentes, mas uma não anula a outra. Muito pelo contrário, é a parte do desenvolvimento humano. Então, como eu não considero humano a fase embrionária, como eu não considero humano a fase ali de feto, de até 12 semanas de gestação, por exemplo. É desumano eu olhar para isso e dizer que isso não é um ser humano. Parece paradoxal, parece repetitivo, mas é verdade. É um ser humano em fase de vida diferente. No Brasil, por exemplo, o aborto é legalizado até 12 semanas de gestação. E aqui eu tenho legalizado nesses 3 casos que eu falei, né? E aqui eu tenho o exemplo de um bebezinho de 12 semanas de gestação. Olha aqui. Esse bebê já tem coração batendo, já tem mãozinhas, pezinhos, já tem cérebro, já tem os órgãos vitais ali pré-desenvolvidos. Isso aqui não é um ser humano.
Se isso aqui não é um ser humano, é o quê? Fala pra mim. Um amontoado de célula? É sério que vocês querem chamar isso de amontoado de célula? É óbvio que isso aqui é um ser humano. É visível que isso aqui é um ser humano. Cientificamente é provado que isso aqui é um ser humano. Isso aqui já tem um DNA de ser humano. Ele já tem um DNA de ser humano. Como que não é ser humano? Fala pra mim. Então a primeira falácia que cai por terra é essa ideia de que o feto não é uma vida humana. O feto não é um ser humano, não é um bebê. Primeira coisa, a própria ciência já desmente isso. A segunda falácia é que a mulher deve ter direito sobre o seu próprio corpo. Simone de Beauvoir, por exemplo, argumenta que o feto faz parte do corpo da mulher, então logo a mulher tem direito sobre ele. E se ela não pode abortar, estamos tirando o direito dela sobre o corpo dela. É outra falácia. O feto, o bebê, é um corpo independente dentro do corpo da mulher. O bebê ele não é um órgão aleatório dentro do corpo da mulher, não é um pâncreas dentro do corpo da mulher. É um ser humano dentro do corpo da mulher. Nós já sabemos que a relação sexual traz como consequência a gravidez. Às vezes planejada, às vezes indesejada. E é óbvio que eu não estou generalizando aqui, falando no caso de estupro e tudo mais. Isso aí tem um outro protocolo quando acontece e tem formas também de prevenir uma gestação pós-estupro quando é tratado ali dentro das primeiras 48 horas que aconteceu o ocorrido. Mas enfim, não é do estupro que eu tô falando aqui. Aqui eu tô falando de casos de mulheres, que a grande maioria delas, das abortistas, são assim, de mulheres que querem simplesmente viver a sua vida sexual adoidada e se engravidar, tira, se engravidar, tira, se engravidar, tira. Essa é a verdade. E, cara, isso é um corpo independente. Eu dizer que eu tenho direito sobre o meu corpo e dizer que esse não tem direito sobre o corpo dele, tá errado. E se for uma menina, né? Ela tem direito sobre o corpo dela também, o corpo dela, as regras dela. Então é um argumento infundado, é um argumento que não pensa em política pública, é um argumento infundado moralmente e é um argumento infundado sociologicamente. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Ah, o meu corpo tá dentro de mim, então eu faço o que eu quiser com ele. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se você chegar em praça pública e começar a cortar os seus dedos, você vai ser internado numa ala psiquiátrica do hospital, porque vão entender que você tem um problema. Não é normal uma pessoa se automutilar. Agora, meu corpo, minhas regras, então se o feto tá dentro de mim eu posso tirar? Que viagem é essa, cara? Esse argumento cai por terra assim, de uma forma muito fácil, muito fácil. A terceira falácia, eu acho que essa é a mais propagada e a mais fácil de acreditar, é que o aborto é questão de saúde pública. Não, o aborto não é questão de saúde pública. Eu vou dizer por quê. O aborto é questão de políticas públicas, é diferente. Lula e toda essa corja aí fala que no Brasil nós temos mais de 1 milhão de abortos clandestinos. Eu não sei de onde eles tiram esses dados. A gente tem pesquisas do SUS, pesquisas como a de Isabela Montavoni, que diz que no Brasil é feito de forma clandestina cerca de 80 a 100 mil abortos, tá bom? 80 a 100 mil abortos. É um número alto? É um número alto. Mas quantas dessas mulheres morrem por consequência de um aborto clandestino? 10 mil? Não. 5 mil? Não. 50. 50. E não é 50 mil, não, é 50. 50 unidades. 50 mulheres morrem no Brasil por causa de aborto clandestino. Morre mais gente engasgada no Brasil do que gente por aborto clandestino. Agora me fala, tem campanha de mastigação no Brasil? Não tem. Então não, aborto não é uma questão de saúde pública. Não é. É óbvio que é trágico que 50 mulheres perdem a vida por ano. Cada vida é importante pra mim, inclusive a que tá dentro da mulher. Então é trágico que 50 mulheres perdem a vida por ano. Agora, usar essas 50 mulheres, esse número, pensando aqui friamente, tá bom? Esse número nada expressivo pra justificar para justificar a liberação de uma lei abortista, uma lei de assassinato, como políticas públicas. E aí, sabe o que é o mais engraçado? Aí já emenda a quarta e última falácia, né, que eu separei. É que aborto clandestino só fere mulheres pobres. Elas falam isso, que mais de 1 milhão de abortos clandestinos acontecem no Brasil e inúmeras mulheres que não têm acesso financeiro morrem por causa desses abortos.
Sabe que a primeira clínica de aborto, né, a clínica particular de aborto criada por uma feminista horrorosa, Margaret, eu não sei falar o nome dela, Sanger, enfim. As primeiras clínicas de aborto que foram criadas por ela foram criadas em bairros de pessoas negras e pobres. E ela tinha um discurso eugenista. Ela tinha um discurso de purificar a raça. Barra o nazismo. E quando eu escuto de mulheres falando que nós devemos dar acesso para outras mulheres pobres realizarem esse tipo de procedimento porque são pobres, é basicamente eu dizendo que pobres valem menos do que ricos. Que a vida do pobre tem menos importância, que o pobre tem menos direito do que o rico. Porque o bebê que tá lá dentro também é pobre. O bebê que tá lá dentro não tem nada. Ele tem zero. Entende? Então é um argumento eugenista. Se eu falo que justifica eu liberar o aborto porque pobres não têm acesso, então justifica eu entrar em bairros mais pobres e matar todo mundo. Porque eles são gasto pro Estado. Justifica eu catar, não, vamos economizar com Bolsa Família, matar todo mundo que pega Bolsa Família. Porque eles são gastos pro Estado. Justifica? Não justifica. Então é mais uma falácia feminista, mais uma falácia da esquerda, mais uma falácia que eles gritam a todos os cantos, travestido de políticas públicas, travestido de estamos pensando nas mulheres pobres, mas que na verdade eles estão fazendo essas mulheres pobres gritarem contra elas mesmas. Elas mesmas estão se desvalorizando. Elas mesmas. Não faz sentido. Essa argumentação não faz sentido. Então, nós já entendemos que a vida começa na concepção, nós já entendemos que aborto não é uma questão de política pública, porque não é 1 milhão de abortos clandestinos que acontecem no Brasil. Nós já entendemos que essa justificativa de que mulheres pobres não têm acesso ao aborto é uma justificativa eugenista e preconceituosa. Então, o que justificaria a legalização do aborto? A não ser a revolução sexual. O que justificaria? Não tem justificativa. Aborto não tem justificativa. Aborto é assassinato. Isso é muito claro. Ah, tá, mas então como você resolve essa questão? Porque eu reconheço que sim, tem meninas que engravidam na adolescência. A gente vê meninas aí com gestação a partir de 13, 12 anos por causa de um estupro. A gente vê tudo isso acontecer. Eu não tô negando uma realidade triste aqui. Realmente existe uma realidade muito triste por trás que a gente precisa lidar. Agora, não é legalizando o crime que a gente vai lidar com essa realidade. Ah, muita gente perde a vida porque o ladrão vai tentar roubar o celular e a pessoa não entrega. Então, vamos fazer o seguinte, vamos legalizar o roubo, porque o ladrão vai roubar sem medo de ser pego, de ser levado pra cadeia, e ele não vai precisar matar ninguém, ele só vai sair na mão pra pegar o celular. Não justifica. Entende? Como um crime não justifica o outro. A gente precisa criar políticas públicas que deem, por exemplo, uma facilidade, que deem mais acesso a métodos contraceptivos. A gente precisa criar políticas públicas, por exemplo, onde a mulher se sinta mais acolhida quando ela passa por um abuso sexual. Uma coisa que eu acho horrível, ridículo e que acontece no Brasil. Hoje, quando a adolescente é estuprada, ela não precisa nem ser estuprada. Se ela for aliciada, alisada, ela precisa passar por um exame de corpo de delito, essa menina fica nua, na frente de um profissional. Na minha cidade, por exemplo, é um velho nojento, um homem zoado, grosso. Já passei por isso com uma adolescente e eu vi na pele o que aquela adolescente estava passando. Elas precisam ficar nuas, eles tiram fotos das partes íntimas delas. Isso é constrangedor. A gente precisa mudar a forma que a gente acolhe essas mulheres. A gente precisa deixar, por exemplo, a entrega desse bebê à adoção de um jeito mais leve. Se a genitora não quiser o bebê, que doe para famílias que queiram. Porque tem inúmeras famílias aí na fila por anos, esperando um bebê. Mas por causa da burocracia, ficam 5, 6, 7 anos nessa fila. Então, que torna o processo menos burocrático. Tem inúmeras formas, inúmeros passos que a gente pode dar para prevenir isso. Tem inúmeros passos que a gente pode dar para apoiar a causa feminina, para garantir a escolha feminina, sem necessariamente compactuar com o assassinato. Eu acho bem interessante um médico conhecido como pai do aborto, Dr. Bernard Nathan,
Eu sou péssima com sobrenome inglês, mas enfim. Esse médico é considerado como o pai do aborto, né? Ele fez mais de 75 mil abortos. E aí, um belo dia, ele foi fazer um aborto e ele viu esse aborto pelo ultrassom, pelo exame de imagem. Ele estava fazendo por método de sucção. E quando ele viu isso, ele ficou horrorizado. Ele passou a ser um defensor da vida, porque ele viu aquele bebê se debatendo, aquele bebê lutando para viver. O método de sucção dilacera o bebê dentro do útero da mãe. Esse bebê já tem sistema nervoso central, ele já sente dor. Dilacera dentro do útero da mãe. Ah, então vamos dar uma injeção letal. A gente não pode fazer injeção letal da forma que é feito nem em cachorro hoje. Nem em cachorro. Por causa de tamanha dor que isso gera. Mas no bebê pode. Ah, vamos colocar um comprimido de misoprostol, então. Que vão dar contrações até o útero expulsar aquele bebê. Muitas vezes vivo. Muitas vezes ainda respirando. E morrem por causa da prematuridade. Fora o risco que tem de hemorragia a mulher, de infecção a mulher, enfim. Agora me fala, aonde que tem benefício no aborto? Estudo mostra que 75% das mulheres que abortam depois sofrem de problema psicológico a vida inteira, por causa da culpa de ter tirado isso. E sabe por que isso gera culpa? Porque quando eu aborto, eu não tô matando só uma vida. Eu tô matando uma geração. Eu tô matando um pai, eu tô matando um filho, eu tô matando um avô, eu tô matando um bisavô, eu tô matando um profissional. Eu tô matando uma geração. A mulher que assassina o bebê dentro da própria barriga, ela mata uma geração inteira. E ninguém fala do peso que é carregar isso. Ninguém fala. Ah, é lindo gritar lá com os peitos de fora, aborto já. Mas e no escuro do quarto? E quando a consciência bate? E lá no final da vida? Você já se perguntou o que uma mulher sente? Uma mulher que abortou? O que ela sente quando ela engravida de novo e vê o seu segundo bebê nascendo? E ela ama aquele bebê de paixão? Você já se perguntou o que ela sente? Você já tentou imaginar o que essa mulher sente? Você já tentou imaginar quando ela vê o seu segundo filho, porque o primeiro ela matou, correndo no parque, brincando com outras crianças? Ela vai pensar, e se ele estivesse aqui? Ela vai pensar. Ela vai carregar isso o resto da vida dela. Eu não estou dizendo que mulheres que fizeram isso não podem se arrepender ou devem ser julgadas o resto da vida. Muito pelo contrário. Se ela se arrependeu disso, ela deve sim ser acolhida, ela deve sim ser tratada. Ela deve entender que Deus perdoa o pecado dela. Que não há pecado maior do que a graça de Deus possa cobrir. Agora, legalizar isso, normatizar isso, é assinar o atestado de doença psicossomática na cabeça das mulheres. É assinar esse atestado. A morte não é a solução. O assassinato não é a solução. A vida precisa gerar vida, não gerar morte. Resumindo, o argumento pro aborto é baseado num monte de justificativa subjetiva e de mulheres que querem ali pregar a ideologia sexual. É por isso que eu falo que o feminismo não é um direito, não é um movimento de defesa da mulher, mas um movimento de ideologização sexual. E quando você vê a skin das pessoas que lutam para isso, você percebe que pouquíssimo tem a ver com realmente defesa da mulher. Pouquíssimo tem a ver com realmente defesa da vida. É mais a defesa da ideologia, é mais a defesa da libertação sexual do que qualquer outra coisa. Cara, não compactua com isso, não. E eu nem tô falando aqui de direita ou esquerda. Se você ama a vida, não compactua com isso, não. Porque se você compactuar com isso, o peso dessas vidas também vão estar sobre as suas mãos, sobre as suas costas. Bom, esse peso eu não carrego. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.